Eu sou o Thiago Luiz de Russo, professor do Departamento de Fisioterapia da UFSCar e coordenador do Laboratório de Pesquisa em Fisioterapia Neurológica. O nosso laboratório ele desenvolve inúmeras pesquisas na área de reabilitação física, principalmente voltada a pacientes com afecções neurológicas. A maioria das nossas pesquisas em desenvolvimento atualmente contam com a temática do estudo do acidente vascular cerebral e como atuar sobre a reabilitação desses pacientes. Existem duas linhas principais, uma com trabalhos experimentais em animais e outra com estudos sendo desenvolvidos em seres humanos. O interessante é que nós, com esses modelos, tentamos verificar de uma forma controlada a eficácia de terapias que a gente usa na prática. Por exemplo, uma terapia que é bastante utilizada para a reabilitação de membros superiores na fisioterapia é a terapia de contenção induzida. Ela tem como princípios básicos aumentar o número de repetições de movimentos do membro afetado do indivíduo e que ele seja feito de uma forma tarefa específica, ou seja, que a gente repita dentro de um contexto funcional. Então a gente tenta fazer isso com os animaizinhos, restringindo o uso da pata não afetada e fazendo com que ele apanhe alimento apenas com a patinha afetada. Isso ao longo do tempo ajuda na recuperação dessa pata. E assim a gente pode estudar em detalhe os mecanismos que atuam para que essa recuperação funcional ocorra em nível molecular e morfológico. A outra linha que nós desenvolvemos com seres humanos, ela basicamente visa avaliar, identificar essas alterações que os indivíduos pós-AVC apresentam e principalmente relacionada ao caráter cinesiológico e biomecânico. Então a gente foca nas alterações do movimento desses indivíduos, que é a ênfase da fisioterapia. E para isso nós temos uma série de recursos dentro do departamento de fisioterapia. E a gente, nesse sentido, consegue então descrever de forma quantitativa as características do movimento em uma dada ação que a gente pode estipular, como por exemplo, durante o paciente caminhando, durante o paciente realizando um movimento de alcance e etc. Nesses trabalhos que temos desenvolvido, nós temos duas linhas principais. Então, uma de investigação para as alterações do membro inferior e uma para as alterações do membro superior. No membro inferior, nós temos investigado atualmente os efeitos do uso do gelo para as alterações de desempenho muscular em musculatura espástica desses indivíduos durante a marcha. Então, basicamente, a gente aplica pacotes de gelo na musculatura da panturrilha em pacientes que têm espasticidade, ou seja, que eles têm alteração do movimento e fazem com que o pé deles fique caído, né, em flexão plantar, alterando o padrão de marcha e vendo a partir do efeito que isso acarreta nesse desempenho durante um teste de caminhada, por exemplo. E temos um outro trabalho sendo desenvolvido com membros superiores que aplica o kinesiotape, que são aquelas bandagens elásticas que se vê na prática esportiva, e a gente tem como intuito verificar se ele tem algum efeito sobre a musculatura do ombro de indivíduos também pós-AVC, né? A ideia era que essa bandagem poderia dar mais estimulação sensorial no membro superior desses indivíduos, facilitando então a ativação muscular, né? Contudo, a gente ainda está os dados são muito preliminares, então a gente não tem ainda um resultado final a respeito desses trabalhos, né? Os objetivos desses estudos são basicamente trazer maiores informações para a prática clínica, então eles
focam realmente em perguntas que a gente tem no dia a dia, a respeito dos efeitos das terapias que a gente usa e a respeito da efetividade e segurança desses tratamentos nessa população. Então, eu acredito que essas são as principais pesquisas em desenvolvimento atualmente pelo laboratório que coordeno aqui no Departamento de Fisioterapia da UFSCar.